Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Jefferson Mentor. Hoje vamos falar dos níveis de planejamento para você aí que trabalha, não importa o tamanho da sua empresa, né? Mas fica uma dica aqui, você vai ter certeza que você vai curtir, fica conosco até o final. Você vai saber aí diferenciar entre as várias tarefas que você tem que organizar no seu dia, na sua empresa, né? Você tem que saber aonde que essas tarefas se encontram, né? Até para você organizar reuniões, organizar reuniões com o seu time, organizar os times, enfim, ter uma organização geral aí na sua empresa, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses níveis, detalhando aqui um pouco mais, né? E claro que eu trouxe um gráfico aqui para ilustrar bem, né? Esse é um gráfico que a gente passou por várias palestras aí que a gente já fez, organizando equipes, né? Organizando times e orientando, né? Partindo sempre desse modelo, né, para o pessoal entender, né, até para quem se dirigir num problema, numa hora, uma dificuldade, numa busca de soluções, né, para que não haja muita desorganização, para que a empresa não vire uma bagunça, né, e o pessoal não sabe a quem se reportar, ou, enfim, acaba atropelando, né, decisões, atropelando com quem, eu falei, já se deve se reportar, e atropelando assim o envio, né? Daqui a pouco ele tem que passar para alguém acima dele, ele passa para um terceiro, ou passa direto, já chega lá na sala do diretor, por exemplo, sem seguir os caminhos, os trâmites oficiais da empresa, né? Mas claro, o colaborador, o pessoal, muitas vezes gerentes não sabem, né? Não tem bem claro a organização das tarefas por níveis, né, estratégicos, em níveis de hierarquia, né, e acaba não organizando a si e nem os seus colaboradores, né. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, pessoal, e acredito que você vai gostar aí, e acredito que no final do vídeo vai ficar um pouco mais claro, né, como você organizar os seus times, as tarefas, as reuniões, né, e quais objetivos cada nível ali que o pessoal, né, que é com o nível que a tarefa e o colaborador pertence, né, é aquilo ali que ele tem que entregar, né, e muitas vezes o pessoal acaba querendo fazer tudo de tudo que é jeito, né, e se atrapalhando aí, tá certo? Então, numa volta aqui, eu já trago o gráfico e a gente vai comentar um pouquinho aí para vocês. Fica comigo até o final aqui no canal Jefferson Mentor. Tá aí, pessoal, na tela os níveis de planejamento, tá? E o quadro geral, né? Já vou mostrando aqui para vocês, né? Nós vamos falar, o quadro geral é esse aqui, né? Certo? Porém, nós vamos tratar nível a nível, né? Para ficar mais claro aqui. Então, o que você está vendo ali são os níveis, né? Aqui a contribuição do Instagram, né? Uma arte aqui do Conselho Federal de Administração, né? E achei bem prático aqui, bem interessante, né? E isso faz parte aí das palestras que a gente faz, aí, dos treinamentos, né? Que a gente faz com equipes. E estou resgatando aqui, trazendo para o canal, né? Então nós vamos começar, os níveis são, né, pessoal, isso a maioria já ouviu falar, né, mas daqui a pouco você não para detalhar, você não para organizar, né, a sua empresa, as suas atividades, e o que acontece? Você fica a empresa aí todo dia apagando incêndio, né, que é o que acontece na maioria das empresas, porque tudo chega até você, principalmente se você é gerente, coordenador, né, as pessoas não sabem definir o como, né, para quem elas têm que tratar para filtrar as informações, né? Às vezes você tem uma empresa, você tem pessoas em cada nível desse, mas quando vê você está chegando até a tua pessoa lá, né, até a tua, se você é diretor, por exemplo, está chegando na tua porta, lá na tua mesa, uma tarefa que teria que ser resolvida, né, ou pelo menos filtrada, né, lá no nível operacional, né. E às vezes chega a ser informação de quem, quando, onde, né? E aí aí você vai apagar o incêndio, já não é bem assim, porque foi criado, né? Já começa lá no início do problema, né? Como é que podemos dizer assim, uma representação, né? Uma má
discriminação do que aconteceu, né, cara? Então aí chega para ti, você não tem lá quem começou, onde começou, já chega com a coisa, daí você tenta apagar, só que tem o incêndio, né? Você tenta apagar o fogo, só que como começou lá, às vezes, se você tem já a informação de como começou, né, quem fez, o que aconteceu, né, o método, o processo, você consegue resolver esse problema, né? Só que aí o problema, se você tem pessoas que estão lá pagas, né, para resolver e está chegando até a tua mesa, tem problema no processo ou com as pessoas, ou elas não entendem, né, os níveis aqui de planejamento, e isso é muito ruim, né, para a empresa. Então vamos detalhar aqui, né, um vídeo que você pode até passar aí para os seus colaboradores, pessoal, olha, dá uma olhada aí, que é o que eu fazia também, né, por exemplo, na gestão de tempo, em outras áreas, né, eu sempre achava um tema interessante, assim, alguém que está falando sobre aquilo, até de repente muito mais próprio, porque o pessoal tem um tema específico, né, por exemplo, na questão de tempo, gestão de tempo. Então eu passava para os colaboradores para assistirem, né, um vídeo de determinada pessoa explicando. E isso gera um melhor aprendizado, né? E depois, claro, você bate um papo ali no resumo, né, sobre o tema. Então, se você quiser passar isso com seus colaboradores, né, acho que vai ficar interessante para eles entenderem um pouco mais sobre os níveis de planejamento. Vamos lá, nós vamos começar com o primeiro, né, que é o nível estratégico. Esse aqui envolve os diretores, né, como vocês podem ver ali. E, claro, não está definido todos os itens, ali é só um exemplo, mas você pode discriminar mais ações ali, né? Mas é importante você ter uma noção de quais os temas, né? Principalmente o pessoal, de repente, lá no nível operacional. Mas o que faz os diretores, né? O que os diretores passam o tempo mais livre, eu penso, daí chega um horário, saia mais um horário mais flexível, às vezes, né? O pessoal fica pensando, mas o que esse pessoal trata, né? Às vezes não tem informações dos relatórios, da toda a atividade que o pessoal tem que fazer, né? Então, algumas que estão ali, pessoal, que primeira coisa no nível estratégico é definir o que vai ser feito, né? Você tem que definir o que vai fazer nas áreas de finanças, né? Nas áreas de marketing, principalmente na área de vendas, comercial, né? Suas metas de vendas, enfim, de acordo com para manter, né, o equilíbrio econômico-financeiro da empresa, né? As operações gerais, né, abrangentes, enfim, de todos os setores da empresa, dependendo da área, né? Para ver se cada setor, e daí dentro das operações tem os processos, estão bem elaborados e tal, né? Bem escritos e o pessoal está fazendo direito, né? E o desenvolvimento organizacional e mais aqui a parte de pessoas que entraria junto ali, né? Desenvolver as pessoas também, né? Então aqui são definidos, né, essa questão do que vai ser feito, né? Em todas, né, não só essas que estão escritas, né? Mas algumas que a gente citou aqui poderiam citar muito mais, certo? Mas são importante destacar aqui que são feitas estão tomadas as decisões do que se vai fazer dentro da empresa, né? Porque é importante, mais do que querer fazer, é saber o que fazer e o que não fazer, né? E aí definir, então, as finanças, né? Toda essa parte aqui, que são partes estratégicas, que eu sempre lembrava, né, o pessoal e comentava que se aqui você tiver alguma falha, você acaba podendo fechar a sua empresa, né? Você pode terminar com uma operação se você cometer algum erro aqui nessa questão aqui do nível estratégico, né? Então é muito importante as ações e o radar que está na questão do nível estratégico, eles, uma vez metas, por exemplo, serem cumpridas, né? E os assuntos ali tratados serem bem organizados para que você não confunda, né? A questão lá de baixo, no sentido operacional, que é o terceiro item ali. Daqui a pouco você está executando uma tarefa daquela ali. Uma vez que os diretores, né, que estão nessa área executam tarefas do nível tanto tático quanto operacional, dificilmente vão ter quem faça essas tarefas. E isso muitas vezes leva à quebra das empresas, né? Vamos ver o segundo item aqui, pessoal. Vamos colocar aqui, ó, o nível tático, né? O nível tático já entra os gestores, tá?
Até o pessoal tem dúvida, tá, mas eu sou gestor, qual que é a diferença? Tem uma diferença, na hora a gente pode trazer entre administrador e gestor, né, diretor, mas aqui fica bem mais claro, né? O gestor, ele é responsável por quê? Ele tem que fazer a coisa acontecer, né? Como é que vai fazer aquilo que foi determinado no nível estratégico? O que fazer? Vamos fazer, atingir tantas, na parte de finanças, né? Tanto faturamento, né? Tantos ali no marketing, quanto vai ser investido, né? Nas vendas, os percentuais aí de vendas, né? Que vai ser definido, quantos por cento, né, você vai atingir nas vendas dos produtos ou dos serviços, enfim. As operações seria também, né, a parte dos processos que a gente já falou, né? As máquinas e tudo aquilo que envolve, depende do tamanho da sua empresa, né? Enfim, e o desenvolvimento das pessoas, né? Da organização, capacitando as pessoas. Mas aqui na parte dos gestores, então eles têm que pensar como fazer isso, né? Então aí entra o planejamento e controle, né, das ações, das tarefas, né, fazer a gestão das pessoas, a gestão da qualidade das operações, ver se a coisa está funcionando, se as máquinas, se o serviço está funcionando, né? O sistema de informação gerencial e coordenadores técnicos aqui, que seria, entraria aqui também essas tarefas aqui entre a parte aqui do nível tático, né? Então aqui, pessoal, define como que vão fazer, né? Como é que vai ser feito para atingir as metas lá, né? Então, qual o planejamento da ação? Aí entraria a ação específica, né? Com dia e prazo para ser feito, né? As pessoas que estão encarregadas, né, abaixo do gestor, no sentido de lá ter a equipe time de vendas, o time comercial, né? Dependendo do time de secretaria, dependendo da sua empresa, né? O time, enfim, vários times aí que poderão estar compondo a sua empresa, né, se for nas mais diversas áreas aqui, falando amplamente, né? E aí o que acontece, né, pessoal? Você tem que ver a qualidade disso, está chegando, se está acontecendo, né? Um sistema de informação gerencial usando os softwares que você vai escolher, né? Enfim, né? E aí a parte técnica do processo específico ali que vai estar sendo atuado, né? Mas aqui, pessoal, já é o como, né? Ficar bem claro isso, é como que você vai fazer, né? E você tem, vamos supor que você tenha, né? Você é composto dessa forma, eu tenho o diretor, aqui no gestor podia ser lá um gerente de vendas, enfim, né? Ou poderia ser ainda, conforme o tamanho da empresa, ainda ter um gestor, né, comercial, um gestor, né, de RH, depende do tamanho da empresa, né? Mas aqui é importante o pessoal definir como é que vai fazer para atingir as metas, mostrar um plano de ação eficaz, né, eficiente, que mostra, né, como é que as coisas vão ser bem feitas, né? E já alguns controles, né, para você, indicadores ali que você vai elaborar na sua empresa para você saber se a coisa está andando e chegando perto daquilo que você precisa, né? E aqui que está um detalhe, pessoal, eu estou pensando aqui o que falar para você ter essa diferença. Você não pode, né, deixar que algumas situações, né, venham ocorrer e que venham atrapalhar ali, né, o sistema. Aqui eu achei que era não, tem um lapisinho aqui, não é isso que queremos. Vamos voltar aqui. Aqui, eu queria essa marcação aqui. Ver se vai. Aqui, ó. Você não pode deixar ações subirem, né, do nível tático ou estratégico. E principalmente aqui, né, cortar esse caminho que a gente chama de bypass. Às vezes o pessoal, né, já viu esse termo, né, que é o pessoal pegar lá. Deixa eu fazer a transição aqui que fica melhor, né? Já mostrando todo o quadro. Que é o pessoal vindo ao operacional, né, e já levar uma questão lá em cima, né, para o diretor, por exemplo, se ele tem as pessoas. Lógico, se ele é uma empresa que ele faz tudo, né, pessoal, que é mais horizontal, que a gente chama, tudo bem, vai chegar informações de tudo aí, ele tem que ver como é que organiza esses temas, né, com reuniões, coloca os líderes, né, de cada setor, certo? Mas eu digo assim, quando essa informação faz esse caminho aqui, é muito ruim, que esse caminho aqui de baixo, né? Porque quando chega lá em cima, chega sem informações de quando, de quem começou, quem fez,
e como é que a coisa começou no seu início, né? Não tem uma descrição do que está sendo feito, então acaba atrapalhando para você tomar decisões e querer resolver o negócio, né? Então você tem que ter alguém, um colaborador, né, que consiga ter essa noção, filtrar as informações para que você possa resolver, né? O que é o nível lá mais... que aqui, pessoal, não tem... A gente fala mais baixo aqui dentro da pirâmide, certo? Porque isso, uma empresa não funciona sem esses 3 níveis. Não quer dizer que eu estou no operacional, né, tenho abrir espaço aqui, né, para se sentir menos valorizado. Não é isso. Você está dentro de uma empresa, você faz parte do todo, né? É todo o sistema para funcionar. Se tiver só diretores, não ia funcionar. Se tiver só gestores, não ia funcionar, né? Se tiver só colaboradores, o pessoal podia estar... vamos dizer assim, tem empresas que funcionam só com colaboradores, né? Mas você acaba tendo como quem não resolver, né? E se fosse só colaboradores, no sentido, dependendo do nível, né, do pessoal ali, no sentido de ficar aquela coisa sem dono, sem chefe, né? E pode ser que você... Então não é ruim que você tenha diretores, gestores, porque a empresa trabalha... Se ela tem todo esse formato, fica bom. Desde que você saiba, né? Porque tem assuntos que você não precisa, você não é obrigado a resolver. Justamente porque você tem para quem passar, né? Tem para quem você repassar a informação. No nível aqui de operacional, né, pessoal? Aqui é a hora executar as ações. Tá? Então você tem lá dentro o que foi decidido para ser feito, né? Então o que é importante você manter isso. Ó. Se não foi decidido para ser feito tal coisa, não é você que vai ter que fazer aqui embaixo uma ação, né? A não ser, claro, que você queira usar a criatividade e a inovação, a empresa te premia, né? Por isso, tem esse espaço, né? Aí com certeza é importante você não fazer só o que lhe pedem, né? Mas, conforme a cultura da empresa, o que acontece? Você tem lá o que fazer, o que não fazer não foi dito, não tem que ser feito, né? Então você foca naquilo que deve ser feito. Os gestores, né, têm por obrigação cobrar aquilo, né, e te passar informações de como é que vamos fazer para atingir os objetivos, né, as metas, e fornecer também a parte de estrutura, né, para que você possa atingir os objetivos, você possa atingir suas metas, os objetivos traçados, né, te dê condições, né, para que você possa fazer isso. E na parte do operacional é realizar as ações planejadas, né, executar mesmo, né, botar a mão na massa, que o pessoal fala, né, mas não menos importante, porque o pessoal lá em cima se não está botando a mão na massa, está planejando o que fazer, quais são os próximos passos, né. Então cada um na sua área ali, né. Não dá, porque senão fica aquela briga, né? O pessoal achando, não, bota a mão na massa, sou melhor do que o pessoal lá só pensa. Não, tem todo um processo, né? Tem a parte de pensar, planejar, e a execução também tem as suas habilidades, suas skills que são necessárias ali para você realizar uma venda, né? Entrar em contato direto com o cliente, né? E você também tem que ter um espaço para fazer essas determinadas funções, né? Você não pode... por exemplo, ali você tem que fazer essa ação que é direta com o cliente fala direto contigo, né? Você está ali no telefone e você tem que ainda pensar como é que vai planejar a campanha de marketing, né? Porque muitas empresas fazem isso, né? Você tem que ter um cuidado, né? Uma coisa é você, que eu chamava de tarefas, né, de organização do seu trabalho, né, de planejamento. Você tem que um outro modelo mental, um outro estado mental que você tem que entrar para planejar como é que você vai atingir. A segunda coisa é quando você vai entrar em direto contato, né, com o cliente, com aquela ali, vamos supor assim, eu vou ligar por 8 pessoas por dia, né, tenho esse produto para vender. Então, por quê? Porque você tem que estar bem já determinado, e é um trabalho, você tem que escutar a pessoa, o seu consumidor, o seu cliente, né, você tem que pensar na relação ali que você está tendo, prestar atenção, né, com o seu cliente, ver as dores, ver o que ele precisa, ver se encaixa, né, ele vai fazer aquela questão, né, do cliente, vai fazer a sua pesquisa, né, ele tem outros lugares que ele pode comprar daqui a pouco o mesmo produto, enfim. Então não dá para você estar naquela hora pensando, né, não, esse cliente fez, eu vou fazer uma campanha para atingir esse cliente, não é assim que vai funcionar, né, por isso que é importante cada um estar fazendo a sua função, né? É um estado mental de você chegar. E claro que você tem que saber quem é o cliente que você vai atender e tal, para fazer um bom marketing, uma boa propaganda, para fazer acessar esse cliente. Mas são momentos distintos, né? Por isso que você tem que ter pessoas distintas, né?
cada um com as suas habilidades, para poder, no agregado ali da empresa, né, nesses 3 níveis, você conseguir atingir todos os objetivos da empresa, né, para levar a empresa adiante e levar a sua organização cada vez ficar mais tempo aí no mercado, sobreviver, né? Certo, pessoal? Então aqui nós temos um resumo, né? Claro que não dá para, né, com isso que vamos falar em tudo, né, esgotar o assunto, mas aqui fica bem claro para os seus colaboradores, né? Pessoal que está trabalhando ali, se você está no nível operacional, realizar as ações planejadas, propor correções, melhorias, né? Por exemplo, na questão ali do ambiente, né, da organização, porque você daqui a pouco você tem um escritório, a impressora é lá, daqui você tem que passar por, né, 2 outros escritórios ali, né, outras salas para pegar uma folha, para pegar então você pode propor melhorias, né? Quem sabe botar uma impressora, vamos supor, no seu time, na sua área, no seu escritório, ali na sua sala, né? Passar por outras 2 salas para buscar, ou enfim, né? Correções no processo também, né? Você está ali tentando ligar para a pessoa, e a pessoa contrapõe, e você não pode dar um desconto, não pode ter uma margem, por exemplo, né, na parte direta ali, então, direto de vendas, né? Então é importante você levar, né, aí para os gestores, olha, na prática lá não está funcionando muito bem essa questão aí por exemplo, a nossa proposta comercial, né? Tá faltando tempo, um pouco mais de margem, um pouco mais de... e aí você pode propor e até inovar, né? Porque quando você está lidando direto com o cliente, ali que é importante você, né? Dentro do que é possível, né, pessoal, de acordo com a cabeça dos seus gestores e diretores, né? Não vai querer inovar a empresa que não permite que você, né? Que é importante fazer colocar isso bem como destaque. Não adianta você querer inovar em empresas que não dão oportunidades, que não deixam você crescer, né, e que não valorizam aquela né, daqui a pouco você botou a impressora ali, aumentou as vendas e o pessoal tá bom, aumenta a venda, vamos aumentar, né? Quer dizer, não prestou atenção no simples conceito ali que você deu uma ideia, né, não valorizou, e aí já passa para outra meta, aí você tem que, né, repensar se vale a pena, né, chamar até um pouco a atenção, conversar, né, com os gestores. Olha, pessoal, a gente fez uma melhoria, conseguiu atingir e nada foi feito, né, vamos dizer assim, nada foi não foi dado, né, a devida atenção, devido valor, né, e aí acaba desmotivando o pessoal então eu quero dizer assim, empresas desmotivando o pessoal do teu time ali, né, que de repente você quer criar um time inovador, né, um time que... Então empresas que deixam, né, você criar e inovar, vale a pena esse investimento, pensar fora da caixa e tal. Agora, empresas que querem que só seja feito o que foi definido lá para os diretores, né? Então é importante você se manter dentro daquela diretriz ali e entregar o melhor resultado possível, né? Mas dentro da nova economia, que a gente sempre dá um pitaco, é importante as pessoas, né? É muito importante a questão do colaborador que está lá diretamente, né, face to face com o cliente, né? Para você estar sempre em constante melhoria e também tendo os pés no chão, né, daquilo que você vai implantar, seja na proposta comercial, seja no formato da empresa, né, seja na ampliação, seja na formação do escritório, né, que você vai até no layout, enfim, tudo é importante, né, pessoal, ouvir o pessoal que está fazendo ali no dia a dia acontecer, né, e implantar na medida do possível melhorias que atendam, né, o que o pessoal está falando. Tem empresas que você vai lá, descarrega, né, umas ideias novas, né, umas ideias que poderiam melhorar, e o pessoal acaba não dando bola para isso, né, então isso acaba desmotivando, certo? Então é importante você buscar, né, ter esse equilíbrio para você que é colaborador ali, né, ter essa noção se vale a pena ou não gastar tempo, né, em inovar, ou se não você faz bem feito aquilo que é para ser feito, né, que aí você vai também ser reconhecido e aí tentar você subir, né, para o nível acima aqui, né, que a gente vai estar mostrando aqui, né, você vem para o nível, uma tática, né, você está lá no nível operacional, trabalhou, criou informações, viu que está meio que trancada a coisa, você trabalha, tenta, claro, pegar algum destaque ali, né, fazendo as ações planejadas. Assim que você consegue vir aqui para cima, né, no tático, você melhora
as condições, né, do pessoal que está lá no operacional, naquilo que você não podia, não tinha, né, a caneta, vamos dizer assim, para determinar e fazer, né? E aí você melhora um pouco aqui e deixa menos burocrático, né, menos sem ter aquilo que te travava antes, que você sentia na pele ali, né? Lembrando que cada nível que você sobe aqui, né, você vai tendo que aprender novas skills aqui, né, na parte de tático, vamos supor, né, e tirar algumas. Não dá para você querer fazer o que você fazia no operacional, no tático, tá? Porque você não vai conseguir manter o pique, vamos dizer assim, ou você vai começar nisso tentando fazer o que você fazia, porque é o melhor vendedor, né, e aqui a cabeça muda, né, pessoal? Isso é uma dica importante. Quando você vai para o tático, muda, porque você tem que também planejar as ações, né? Entender lá do processo, do direto com o cliente, né? Mas planejar algumas ações que facilitem que o operacional lá atinja os resultados, né? E aí você tem que, aí que eu digo, né? Não misturar as tarefas, senão você vai ficar muito fora sobrecarregar aí, né? Muito fora do time aquele de manter uma saúde mental legal, né? Manter o seu equilíbrio, manter a sua carga horária ali também dentro do trabalho, né? E você começa a ter muita demanda aqui. E se você tiver um cargo, né? Abrir uma unidade, a empresa está abrindo outra, né? E você passa para o nível de diretor, mesma coisa, né? Você tem que ainda mais melhorar as skills com a questão de trabalhar com as pessoas, de imaginar lá como é que vai ser o produto, como é que está sendo entregue, né? Lá na questão da operação mesmo, lá embaixo, né? Que o pessoal está fazendo, para ter essa coerência do que você define lá em cima, está acontecendo aqui embaixo, aqui na operação diretamente com o cliente, né? E se você, né, tá nesse nível, sobe para o nível de direção, né? Todas as cargas aqui sempre, claro, recaem um pouco lá em cima, né? Porque se houver alguma falha de direção da parte aqui de finanças, né? De não a curto, médio e longo prazo, vai acabar no cancelamento da operação, quer dizer, você vai acabar fechando a empresa, né? Poderá acontecer de estar fechando a empresa, né? E aí não tem mais nível operacional, nem nível tático, né? Acaba. Então é importante, se você está no nível estratégico, né? Sempre manter como prioridade não perder de vista as ações de nível estratégico. Tá? Você pode, claro, conversar com o pessoal aqui, ver se está funcionando, né? Visitar suas empresas, né? Mas você tem que ter bem certo lá, né? Você não pode fazer tudo ao mesmo tempo, você tem que deixar muito bem alinhado as suas tarefas, né, como diretoras, na questão desses indicadores de marketing, de operações, né, das finanças principalmente, né, juntamente com a tua meta comercial, né? Se os dois estão andando junto, que eu falo aqui na questão das linhas, né? Tu tem que ter subindo ali, né? E o teu financeiro tem que estar também acompanhando ali, né? Porque às vezes acontece, se você subir suas metas, o financeiro estabiliza, né? E uma hora que cai o financeiro, né? E sobe os custos, né? Em função que você da operação, aqui você chega no seu final da vida, né? Enfim, vai ser outra conversa da área financeira, né? Na nossa mentoria financeira a gente vai poder conversar sobre isso. Tá, pessoal? Então é importante você estar em cada um dos seus, né, níveis, você focar nos seus indicadores e manter os seus indicadores em dia, né? Não dá para você estar no nível de diretor e querer lá embaixo, né, fazer uma ação operacional de uma máquina de impressora que estragou lá, ou enfim, né, você mesmo pegar a máquina, você tem que ter os colaboradores, você tem que ter os seus gestores ou pessoas responsáveis para trocar isso, né? Uma vez que você não vai conseguir fazer isso, você pode ir lá e trocar uma vez com o seu dono, né, da empresa, você pode pegar o dinheiro no caixa e ir lá resolver, né? Mas se não tiver um processo, sempre vai estar o pessoal esperando que você lá faça isso, e uma hora que você faz isso, ok, você fez, vamos supor, trocou a impressora lá, né? Mas ninguém vai fazer a questão da verificação das finanças, né? Não vai ter alguém que pode, né? Aqui em colaboradores dá para fazer essa jogada, né? Você pode ter alguém que está num caixa, diz, olha, faz o favor, né? Você desloca a pessoa para fazer aquela tarefa dentro, né, do nível operacional. Você pode pedir para alguém, né, ir lá e levar a tal impressora, por exemplo, trocar uma pela outra. Agora, se você pega alguém da diretoria, né, não que eventualmente não possa acontecer, mas eu quero dizer que em termos de informação, estou entendendo o que eu quero dizer, né, pessoal? Em termos de informação,
de tarefas, de execução. Se um diretor sai do nível dele para fazer uma tarefa lá embaixo, não tem quem faça o nível dele lá, por questões de não ter aprendizado, não for preparado para isso, né? E aquela tarefa vai ficar, vamos dizer, aquela execução vai ficar perdida lá em cima, né? E se for uma execução, uma tarefa importante, de nível estratégico, né, pode afetar, né, no fechamento da empresa, é isso que eu quero dizer. Né? Então, tarefas ali do nível tático operacional, até você pode colocar, deslocar alguém, né? Contratar outra pessoa. Você tem como fazer alguns ajustes, né? Agora, na área de diretoria, né, se você é responsável por tal área, não tem, você saindo, não tem quem faça para você, né? Até porque envolve um pouco mais complexo no sentido de, às vezes é muito, a gente chama cruzamento de informações, né? Você tem que cruzar informações de quanto foi investido em marketing, cruzar quantas informações, quantos valores, né, foram investidos ali na operacional mesmo das vendas, né? E ver isso no teu financeiro quando é que corresponde ao faturamento geral, quer dizer, para ver se você não está gastando mais ou menos ao longo do ano e se aquilo está gerando o mesmo retorno, né? Então, esse cruzamento de informações, às vezes, alguém que só faz, por exemplo, se eu coloco lá o gerente comercial, né, ele vai saber as suas metas comerciais de cada produto e tal, mas ele não vai ter o quanto que foi investido em marketing, por exemplo, ou quanto os dois, né, a soma das despesas correspondem ao faturamento, né, e depois vem a questão do mês e a questão do anual, né, ali no nível estratégico você faz um planejamento anual, né? Então de repente a pessoa não vai ter esse cruzamento todo de informação, até porque ela tem que entregar o dela, né, no mês, o indicador dela, né? Enfim, pessoal, isso é só um exemplo, né? Então eu quero dizer para você, falei para os colaboradores, né? Tá lá naquela empresa que não deixa você inovar e tal, faz bem feito o feijãozinho com arroz, entrega e tenta subir pro nível tático ali, né, como gerente e tal, para você melhorar a qualidade. Os diretores, né, não tentem fazer a parte dos colaboradores lá, né, que você vai acabar perdendo tempo e não vai ter quem faça as suas tarefas aí na parte de nível estratégico. Lembrando que os nossos vídeos são terças e sextas, 19 horas, aqui no canal Jefferson Mentor. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.